Deixa eu dar uma boa noite pro Paulo. Paulo, tudo bem? Obrigado aí pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Olá, Paulo. Valeu, Boa Paulo. noite. Seja bem-vindo. Obrigado. O Paulo, ele é Paulo Henrique Godoy, contador, empresário aqui da nossa cidade, empreendedor e sócio do grupo Inmax. Inmax que trabalha com a contabilidade, né? Inmax, você... Aliás, falando um pouquinho da empresa, né, Paulo? Vocês abrangem aí toda a nossa querida região de Piracicaba, né? Isso. E fazem o que a gente mais teme, né? Que são os números, as contas, não é isso? Sim, a gente processa todas as informações, né? Que é dos clientes em relação à parte financeira, a parte de notas fiscais, folha de pagamento. E aí a gente deixa todas essas informações de uma forma padronizada, até para conversar com a fiscalização em relação a tributos e tudo mais, né? E o interessante é que a gente está aqui com o Paulo para falar sobre isso, porque realmente é bem complicado, viu, gente? É complicado você pensar em números, e aí não é só para empresas, né? Obviamente todos nós aí temos os nossos deveres, né, enquanto cidadão, à Receita Federal, né? E a gente teve um balanço aí, foi uma correria a partir daquilo que foi colocado aí sobre a questão do Pix. Paulo, já usando até seu know-how aí, o seu entendimento, quando o Pix foi criado, né? Ele foi criado e foi aplicado na gestão do Bolsonaro, né? A gente viu uma mudança rápida. As pessoas deixaram de usar cheque e deixaram até de usar o dinheiro. Ficou muito fácil, né, Paulo? Agora, a partir desse momento, o governo já não sabia qual era a movimentação do povo. A partir que se criou o Pix, quer dizer, quando você dá o dinheiro, fica meio sem controle. Mas a partir que você começou a usar o Pix, o governo já não tinha essa informação? Uma das funções do governo é justamente não controlar o cidadão, mas conhecer e buscar aquelas operações em que os contribuintes acabam, por exemplo, não declarando, não informando, né? Então, e quem presta informação normalmente são as pessoas jurídicas. Perfeito. Então, bancos, no caso do Pix, são bancos, são as instituições financeiras tradicionais, né? Então, desde sempre, a Receita Federal ela recebe informações gerais da conta de cada CPF, de cada CNPJ. Mexi na conta, depósito, tirei, paguei uma conta de luz com a minha conta, usei o banco, não importa se é Pix ou se é direto. Exatamente, não importa o tipo da transação. Certo. Movimentou a conta, o governo já sabe. Eles vão totalizando. Então, eles conhecem a movimentação financeira, tanto aquela que entra quanto aquela que sai. E eles vão processando isso no mês a mês, de forma que em dezembro você acaba vendo o informe de rendimento que o contribuinte, pessoa física, declara na declaração de imposto de renda dele, né? Então, ela de uma certa forma já conhece isso. Tanto a movimentação de cartão de crédito também. Perfeito. Ela conhece também isso já. É claro que, como na declaração de imposto de renda, você não precisa declarar, por exemplo, R$10 de investimento. Existem valores mínimos que o contribuinte, pessoa física, informa na declaração de imposto de renda dele. Na Decred, que é a declaração que as operadoras de cartão de crédito já transmitem para o governo federal, existem limites pequenos. Na verdade, são alguns limites para você totalizar a movimentação mensal de cartão. Pessoa física, R$5.000 de movimentação. Então, se você movimentou no seu cartão de crédito acima de R$5.000, já está gravado lá no seu CPF ou no seu CPF que você gastou mais de R$5.000 de cartão de crédito. Passou do limite que é tolerado pelo governo. Isso, exatamente. Se naquele mês, por exemplo, você gastou R$4.999, está abaixo do limite que a declaração requer, então você não entra no sistema em relação aos gastos de cartão de crédito. Pessoa jurídica, se não estou enganado, são R$10.000, né, de gasto com cartão de crédito. Então, para que serve isso daí? Para que a Receita precisa dessas informações? Justamente para buscar o contribuinte que se furta ao dever, que é justamente pagar seus tributos. Então, ela se abastece de informação, o máximo que ela pode, e em algum momento, dentro dos 5 anos, a partir da entrega da declaração, ela pode executar os cruzamentos de dados. Que é a famosa malha fina.
Não, isso? a malha fina é uma consequência. O que ela faz? Ela vai guardando dados, vai guardando informação. Coloca lá no banco no repositório de dados dela. Vamos imaginar que ela não tem mão de obra suficiente para investigar todas as pessoas. Não tem. Então ela tem os cortes para fazer o quê? Para justamente pegar a informação, por exemplo, da Adcred, consultar com a declaração de imposto de renda para saber, na composição dos números, se aquele sujeito que informou o imposto de renda, ele declarou tudo aquilo que ele deveria ter declarado. Tá? Então, no imposto de renda, você não informa o cartão de crédito. Essa despesa, esse gasto, é uma informação indireta. Sim. Que as operadoras de cartão de crédito informam para a Receita. A mesma questão do aluguel. Você declara a receita do aluguel no seu imposto de renda. Tem um outro agente do sistema que declara também esse aluguel, que são as imobiliárias. Perfeito. E tem um outro agente que também declara, que é o locatário. Então, a Receita ela usa a informação que você tem no imposto de renda de receita, ela pega a informação que a imobiliária declarou de receita e depois ela pode, adicionalmente, cruzar com a despesa que o locatário informou de pagamento para o dono do imóvel. Então, ela pega toda essa informação para saber se há omissão de receita. Omissão. Quer dizer, eu não consigo, de repente, posso estar enganando durante o período, mas eu posso passar por essa averiguação e aí cruzar os dados ali e bater números diferentes. Isso. E aí é pego. Isso, aí você é chamado a explicar. Então, você vai receber uma carta da Receita Federal falando, olha, amigo, tem uma inconsistência aqui e eu gostaria que você explicasse o porquê que isso acontece. E, normalmente, quando acontece isso, é porque você não tem explicação, a não ser que você fale, olha, eu esqueci de declarar esse negócio. Aí você vai lá, declara, paga o imposto complementar, isso, e fica sossegado. Entendi. Estamos ao vivo aqui, Paulo Godoy conosco, contador, e você quer participar conosco, tem uma pergunta? 991411048, a gente está falando sobre Pix. Para a gente começar até entrar nesse assunto, obviamente que o Paulo veio, demorou muito para vir aqui, ele falou para mim que fazem 10 anos que não veio aqui. 10 anos, tá mais novo, eu não sei o que acontece. Ser contador, você vai ficando novo, vai passando, né? Aí, ó. 10 anos que ele não veio aqui. Então, vou fazer o seguinte... Paulo, tem muitas coisas para a gente conversar aqui, aproveitar a presença do Paulo, gentilmente conosco aqui, agradecer a empresa também, do qual o Paulo é sócio, né? Que, sem sombra de dúvida, toma conta também aqui do Piracicaba agora, né? Dos nossos prejuízos, mas a IMAX, aqui da cidade de Piracicaba, tá bom? Então, quero agradecer a toda a equipe da IMAX, o sócio também, gentilmente aqui conosco, para poder esclarecer as dúvidas para você que está em casa. A gente vai falar do Pix, obviamente, que foi um mês tumultuado, e um fala uma coisa, outro fala outra, polêmico, vai cobrar, não vai cobrar, 5 mil. Ela falou, meu Deus, 5 mil. Ela falou, gasta 5 mil no final de semana, Paulo. Aquela menina ali, nas baladas, assim, né? Até parece, né, Ana? Até parece, né? Mas ficou todo mundo desesperado. Então vamos partir primeiro da informação atualizada do governo, e aí a gente conversa com o Paulo, para o Paulo explicar alguns detalhes. Vamos chamar o vídeo, então, que essa notícia aí, essa explicação, ontem nós já demos, mas hoje teve uma nova explicação do governo. Vamos entender. Vai lá. Após a divulgação de notícias falsas e a ação de golpistas, o governo decidiu revogar a instrução normativa da Receita Federal, que alterava regras de monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix. O anúncio foi feito após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Com vistas a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. E, infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato.
O Pix é o meio de pagamento criado pelo Banco Central, em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. E para garantir o sigilo bancário e a não cobrança de impostos nas transferências pela modalidade, o ministro Fernando Haddad anunciou ainda que uma medida provisória será publicada pelo presidente Lula. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix. Porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em Pix na comparação com o dinheiro, está vedado. Para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal. Você vê como é que é o Brasil, né? Quer dizer, houve essa confusão de informação. Algumas pessoas começaram a criar, né, sem o governo falar. O fato é esse, o governo só falou que ia ter acima de 5 mil, como o Paulo acabou de falar, que já é, né, Paulo? Que na verdade já é. Mas aí começou esse transtorno, o Pix é agora, o que eu vou fazer? Mas a grande massa da população que usa o Pix no dia a dia, né? E bandidos já tiraram proveito disso, né? Mandando cobrança. Bom, Paulo, agora diante da fala aí, né, do governo, vai ficar melhor que antes, porque agora a gente vai ter uma segurança com essa normativa aí do presidente, né? Sim. A questão toda é que está muito fresco na cabeça da gente aquela época da CPMF, onde a gente pagava 0,38%, se não me engano, sobre a movimentação de saída da conta bancária. Sim. Isso só foi permitido, que era uma contribuição provisória, durou mais ou menos 10 anos. 10 anos. Isso. Então, naquela época, serviu para isso, mas só aquela, não tem nenhuma outra previsão legal para fazer cobrança em cima de movimentação bancária, não existe isso. Como todo mundo fica nervoso quando fala de controle, então aquele pessoal mais criativo, que gosta do crime, né? Sim, acabam se aproveitando disso, da pessoa que é mais simples, e fala, olha, para você não ser pega, você já adianta o pagamento do imposto aqui. Aí recebe aqueles boletos esquisitos e paga. E as pessoas caem mesmo, né? Cai no golpe mesmo. Cai. Né? Estamos ao vivo, 991411048, pode fazer sua pergunta. Paulo conosco aqui, vamos falar obviamente, sobre o Pix, né? Latente essa conversa, né? Vamos falar sobre o imposto de renda também, se tiver alguma dúvida, né? Será que todo mundo tem que declarar um imposto de renda? Quem é que não pode declarar? Se eu declaro, eu sou o marido, a esposa não declara, tem que declarar também? São dúvidas que a gente vai, ao decorrer dessa entrevista, tirando com o Paulo essas dúvidas e esclarecendo para você. Pois não, Mar. Vamos lá para as participações. Pode mandar sua pergunta também, viu? Deixa eu mandar uma boa noite para o Marcos, que está mandando um abraço para você, Paulo. E ele tem uma dúvida aqui para vocês, se você pode ajudá-lo, viu, Paulo? Ele diz que tem um imóvel, o qual ele aluga e o contrato é particular, direto, mas o valor entra na conta bancária. Marcos quer saber se ele deveria declarar. É um contrato de gaveta isso aí, Paulo? É um contrato que não aparece em lugar nenhum, mas ele está recebendo disso. Veja, se nunca declarou, vamos imaginar agora que essa instrução normativa da Receita continuasse de pé.
ia aparecer um registro novo na declaração que ia ser entregue para a Receita, aparecendo isso daí. Não significa que ele seria investigado a partir do momento em que fosse entregue a declaração de imposto de renda. Não. Uhum. Mas ele tem dependendo do valor, ele tem uma movimentação na conta. Correto. O problema de você não dar origem para isso é que você não consegue fazer mais nada que dependa de uma origem. Imagina que eu ganho R$8.000 de aluguel, não declaro nada. Mas o que você faz com R$8.000? Você vive. Sim. E a sua vida consiste no quê? Pagar cartão de crédito, por exemplo, pagar a parcela de uma casa, de um carro. Sim. São gastos que você tem. Aluguel, por exemplo, você vai gastando. E o salário dessa pessoa em torno de 5 mil, por exemplo. Pois é. Então, não fecha. A gente gasta aquilo que a gente recebe, que a gente tem dinheiro. Uhum. Se você recebe 5 mil, você vai gastar conforme os 5 mil. Mas eu tenho um acréscimo de 8 mil. Você vai gastar conforme R$13.000. Você gasta. Sim. Porém, quando você faz o imposto de renda com isso, você não considera os 8 mil. O problema começa a aparecer quando você não gasta esses 8 mil que você recebe a mais. Você põe no banco, investe. Ou você compra um carro com esse dinheiro, ou paga a parcela de casa. O que está acontecendo? Esse dinheiro que não tem origem vai passar a ter origem quando você gasta. Vai estar no fluxo. Vai estar no patrimônio. No patrimônio, exatamente. Aí quando você entrega, e a Receita ela faz uma primeira checagem. Ela compara a sua renda declarada com os gastos que você está declarando. Aumento de patrimônio é um gasto que você compara com o patrimônio, certo? Que você está informando. Informando, sim. Quando você recebe por 5 mil, dá os 60 mil no ano, mas você tem mais R$90 mil ali de gasto sem origem, você coloca os 90 mil no banco, a conta não fecha. A partir dessa conta não fechando, aí sim você está exposto à malha fina, nesse sentido, né? Então, essa é uma questão complicada. Bem complicado. Mas se você tem receita, o seu dever é fazer o quê? É fazer, né? A declaração. Ô, Paulo, e aí a gente fica pensando duas coisas. Nosso amigo aí que escreveu, como é que ele vai normalizar essa situação, mesmo sabendo agora que ele vai ter que olhar todos esses meses, talvez anos que ele recebeu e não pagou? Como é que tem uma multa? O que acontece? Quando você, por qualquer motivo que seja, você cai, por exemplo, num processo de auditoria, seria a malha, a Receita ela pode entender que aquilo que levou você a cair na malha é um comportamento comum, normal seu. Então ela pode retroceder no tempo até o limite que ela consegue e checar, aí sim, as informações que você declara com aquilo que você deveria declarar. Aí que entra, por exemplo, num processo de auditoria, ela pode fazer uso das informações indiretas. Ela pode, por exemplo, pegar as informações da e-financeira, que é o que o banco informa sobre a movimentação financeira de cada conta, e lá ela vai checar. Olha, esse cara aqui declarou 6 mil por mês de renda oficial, mas ele movimenta R$18 mil na conta. Eu estou vendo aqui entrada de 18 mil no mês, cada mês. Então, a hora que ela faz essa comparação, ela chega e fala, você não tem condição de explicar essa movimentação financeira. Perfeito. Aí ela está enrolada, a pessoa está enrolada. E é uma situação muito interessante, porque no caso do telespectador, ele está recebendo e não está declarando. Agora, eu fico pensando, por exemplo, Paulo, aquela pessoa que tem, de uma maneira criminosa, aí eu estou falando de crime, né? O tráfico de drogas, tem uma movimentação. Por isso que a gente fala muito, e aqui na TV a gente fala, tá lavando dinheiro. Lavar dinheiro é fazer exatamente o que o Paulo está tocando no assunto. Está falando sobre isso também, Maria? São várias perguntas, Neto. Que aí você vai lavar o dinheiro, esse dinheiro vai entrar para fiscalização de uma maneira honesta, é isso, você né? vai dar uma cara honesta para uma coisa que é ilícita. Que é ilícita. Então, você imagina, você está vendendo drogas, você abre um bar, por exemplo. O bar é a fachada do negócio que é lícita. Daí você começa a fazer nesse bar movimentos que não correspondem, por exemplo, com a movimentação de materiais lá dentro. Ou seja, você não está vendendo aquela cerveja que você está vendendo, você está declarando que está vendendo, você não está vendendo a costeleta de porco que você está falando que está vendendo, o uísque que você está vendendo. Então você está dando uma cara de legalidade para algo que não é. O aluguel não declarado
o aluguel é uma atividade ilícita. Certo. Nesse caso, seria omissão de faturamento, omissão de receita. De receita, perfeito. Isso. Então, no caso de omissão de receita, você vai ter que, a pessoa teria que, no caso, declarar. A partir do momento que você declara, você tem um susto. Porque dependendo do montante, você vai crescer na tabela progressiva de imposto de renda e você vai pagar um monte daquilo que você não estava querendo pagar. Mas aí, pelo menos, você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Tá exatamente. Tranquilo, né? Você sabe que é muito interessante isso, porque a máfia no sul da Itália, ela foi combatida justamente por um investigador que ele era muito próximo da Receita Federal. E ele fez uma coisa exatamente que você falou, Paulo. Ele começou a levantar, porque a máfia, o que a máfia fez durante o período? Ela construiu vários cafés no sul da Itália. Mas era café assim, num quarteirão tinha 2 cafés. E esse investigador, ele chegou aí, nesse lugar, e tinha lugar que eu não queria nem atender ele, sem saber que ele é. Eu vim tomar um café, não tinha ninguém, então não tem café hoje. E aí a declaração dessa cafeteria, desse café, era de milhões. Ganhava, era como se tivesse o dia inteiro lotado, né? Quer dizer, ainda o crime organizado usa disso, né? Sim. Abre lá uma bomboniere e fala assim, olha, meu bomboniere fatura 8 milhões. Mas nem a fábrica que fabrica o bombom fatura isso. São coisas absurdas. Pensa que isso não vai ser ali balanceado, né? E não, vai ser balanceado e vira um crime, como você falou, sim, né? Sim. Ô Paulo, te perguntar uma coisa pra você. E aquele amigão que eu tenho? Gente boa pra caramba, vira e mexe, ele pede meu cartão de crédito emprestado, vai lá, compra, mas paga. Pô, ele paga pra mim. Ele vai lá e paga. Não, dá aqui a fatura que eu pago. Qual que é o enrosco disso? Veja, quem que é o titular do cartão? Você? Eu sou o titular, Ok, então você normalmente gasta 2 mil por mês de cartão. Aí o seu limite é de 20 mil, por exemplo. E aí você tem vários amigos e fala, olha, eu quero comprar aquela televisão, aquela sala de estar, aquele, sei lá, qualquer coisa. A sua fatura do cartão cresce. Mas ganha pontos, milhas para viajar depois. Pois é, isso é comum. Isso é comum. A turma fala, não, eu quero milha para poder viajar com preço mais barato. Amigo, meu vizinho. Isso é comum. Aí o que acontece? Para a Receita Federal, aquela tal da Decred, ela está recebendo a informação de que você está consumindo. Exatamente. E aí o que ela pode fazer? Ela pega esse montante, olha, você tem o salário de 6 mil, só que você gastou 15 todo mês. Como é que você explica isso? Não explica. Aliás, tem uma explicação. Na declaração de imposto de renda, é você e o fisco. Então você coloca todas as origens de dinheiro lá. Por origem de dinheiro, você tem que imaginar que alguém precisou gastar um tempo para ganhar o dinheiro. Sim. Você trabalha, então você vai lá e declara o seu salário. Aí a Maria trabalha, vai lá e declara o salário dela. A Maria não, a Ana. Que não tem relacionamento, né? Sim. Marital ali, conjugal. Então, ela usa o seu cartão de crédito, mas ela declara o rendimento dela. Mas você está falando uma realidade mesmo. Você falou para ele que você usa o meu cartão? Então vamos continuar. Pois não. Daí, como ela está pagando isso, mas a despesa é sua, a origem ela tem, porque ela tem o dinheiro, ela vai pagar esse negócio. Correto, então ela tem origem. Só que você não tem origem para isso, porque o dinheiro não é seu. Então você precisaria dar, se você for levar ferro e fogo, você precisaria dar origem para esse gasto. Sim. E esse gasto é de um outro CPF, de terceiro. Como ela tributou tudo lá e ela está usando isso, ela pode, nesse sentido, entregar o recurso para você na forma, por exemplo, de doação. Legal. Então ela faz a doação para você. O valor do meu cartão que eu tenho que pagar, que ela usou, ela faz como doação. Ela faz uma doação, no final do ano fecha tudo isso. Vamos imaginar que ela gastou 2 contos por mês, são 24 mil, ela faz a doação para você de 24 mil. Essa é uma origem para você. Perfeito. É uma origem isenta, porque esse dinheiro que você recebeu já foi tributado lá. Já foi tributado lá. Isso. Correto. Então você soma essa origem junto do seu salário. E aí você vai compondo. É que não é usual e é complicado. Dá trabalho fazer isso, né? Você vai ter que chamar a pessoa, falar, viu, quanto você deu? Você vai ter que totalizar todo esse negócio. E se a pessoa não tem origem para isso? Aí complica um monte de coisa. Então, é melhor não fazer isso. É melhor fazer. Né? Não vai mais usar meu cartão. Pois não, Maria, vamos lá. Vamos para as perguntas aqui. Vou fazer a da Cleomar, ela está aqui no Instagram. Oi, ela quer saber o seguinte, Paulo, ano passado, meu marido não declarou o imposto de renda. Vai ter algum problema com ele? Mas esse ano ele vai declarar.
Não, a condição para você declarar o imposto de renda, ela é clara na legislação, né? Ela pode ser facultativa, você pode entregar a qualquer momento isso daí, se você não for obrigado. Se você passar a ser obrigado, você vai lá e declara, porque você passou a ser obrigado. Vamos falar de um exemplo. Em 2023, ele recebia de salário, por exemplo, R$20 mil. Recebeu 24 mil no ano. Okay. Não precisa declarar, por conta da renda tributável. Em 2024, ele passou a receber 40 mil. Sim. Pela renda tributável, ele passa a ser obrigado a declarar. Então, independente do que aconteceu em 2023, ele declara em 2024. A questão que tem que ser observada nesse sentido é que a vida dele não começou em 2024. Então, ele tem patrimônio, ele tem aplicação financeira, ele tem extrato bancário, ele tem um monte de coisa lá com saldo em 2023. Então, ele vai abrir a declaração de 2024 com os saldos de 2023, fazer a movimentação de 2024 e entregar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Estamos ao vivo, 2534-1234-99141-1048. Paulo Godoy conosco aqui, contador, né? Gentilmente conosco aqui, tirando as dúvidas da população sobre o PIX, sobre imposto, né? Se eu tenho que declarar, se eu não tenho que declarar, e você participe conosco, que é muito importante. Pois não, Maria? A pergunta da Marcela agora, ela dá boa noite. Oi, Marcela. Quer saber o seguinte, se meu cartão passou dos 5 mil e eu não declarar, o que vai acontecer? Ela não vai declarar cartão. Ela não vai. O que eu faço quando eu faço imposto de renda? Eu pergunto para o cliente, para o contribuinte, o gasto anual de cartão de crédito dele. Por que eu faço isso? Justamente procurando enxergar a inconsistência entre a renda declarada e os gastos em que a Receita tem acesso. O cartão de crédito tem acesso. São duas colunas. Uma de todo o dinheiro que entrou, tudo que entrou para você, de salário, vender um imóvel, enfim, está tudo aqui, né? E o que está saindo. O que o contador faz é fechar essa conta para a Receita não falar, opa, tem coisa errada aqui, né? Então, a questão que fica é que, imagina que no cartão de crédito eu gastei isso, mas eu não vou declarar, não vou informar, porque a operadora de cartão de crédito informa. Então, o imposto de renda da gente fica como? Eu declaro 60 mil no ano, gastei, em um mês eu gastei 5 mil reais, depois eu gastei 1.000, ou seja, está dentro do meu gasto com origem, está dentro do meu gasto com origem. Quando eu fecho a declaração de imposto de renda, você vai ver uma sobra no caixa dela grande, porque ela não investiu, ela não comprou nada, não fez nada disso. Como é que conseguiu? Isso. Nesse caso, o que acontece? Ela recebe 50, gastou 8 mil de cartão no ano, sobra lá 52. E é assim, tá certo. Ela não informa cartão de crédito, mas a sobra que tem entre os gastos e investimentos e a renda declarada tem que cobrir, ou teria que explicar, por exemplo, esse gasto de cartão de crédito. Sim. O problema acontece quando você recebe 60 mil, não investiu, não comprou nada, mas gastou 80. Por que isso acontece? A sua declaração de renda vai ficar como? 60 mil de origem. Certo. E eu não tenho gasto nenhum, investimento declarado, então sobra 60 mil. Só que a Receita tem um outro canal, que informa o gasto com cartão de crédito. E lá tem 80 mil de gasto. Em que momento isso aparece? Não é imediatamente que isso vai acontecer. Só se por algum motivo a Receita entender que há fraude aí. Aí ela vai fazer o cruzamento. Mas não é sempre que isso acontece. E hoje, se você nunca observou isso, você já está no risco. Certo. Já está no risco. Né? O que você pode fazer é tomar a decisão de acertar a casa para não correr mais o risco, ou seguir no risco, né? Ou seguir no risco. Perfeito. Mais perguntas chegando. Põe para nós aqui a empresa, por gentileza. Estamos ao vivo, Paulo Godoy, ele que é da empresa, né? Justamente aqui conosco, trazendo aqui as informações sobre imposto de renda, sobre destacando, né, a movimentação, o que entra, o que sai, como é que você... Porque agora, né, próximo mês a gente começa já a falar do imposto de renda. Em Max, justamente trabalhando aqui em Piracicaba, Paulo, um dos sócios conosco aqui para conversar com você de casa. Pois não, Maria. Pergunta do Maurício, ele quer saber o seguinte, ele diz que temos um dinheiro na poupança, porém a poupança
é só dela, da esposa, né? Compramos um carro de 90 mil e um outro carro está no meu nome. Eu tenho um outro carro no meu nome também e uma moto. Eu vou ter algum problema com a Receita Federal? Por conta do patrimônio, não. Tá. O problema aparece se nenhuma dessas coisas foi declarada em algum momento. Aí é o problema. Você compra um carro, você recebe um valor no salário e um outro valor fora do salário. É sua renda. Você compra o carro, mas você não consegue encaixar no imposto de renda. Isso não é imediato. O problema pode aparecer. Não agora. A Receita ela tem 5 anos para analisar as declarações entregues. Depois você tem o regime de casamento. O regime de casamento, comunhão parcial ou universal, os caixas se comunicam. Então ele declararia, por exemplo, as rendas individuais nas declarações, a não ser quando ela não é dependente, né? Quando ela declara separado. Okay. Então, as rendas e rendimentos individuais vão para a declaração de cada um, individualmente, e você pode determinar o patrimônio na declaração de um dos cônjuges. O esposo vai concentrar o patrimônio lá. Beleza. Ele concentra o patrimônio lá. De forma que a soma combinada das receitas explica o patrimônio que está lá, né? Então, não é problema, desde que tudo isso esteja dentro daquilo que é esperado, né? Ele tinha origem para tudo quando comprou. Ô Paulo, e se eu tenho um trabalho informal? Eu tenho meu trabalho informal, tenho trabalho informal e obviamente que eu vou colocar meu dinheiro debaixo do colchão, né? Tem gente que faz isso ainda, hein? Mas vou colocar no banco. Tá rendendo, tá legal, vou aplicar. Eu estou ilegal? Veja, é dever de todo cidadão, mesmo que não tenha um emprego formal ou uma empresa, de declarar a receita. Imagina um informal, o eletricista. Isso. O informal. De serviço. Isso. Perfeito. Então, esse cara, ele recebe, vamos supor que ele receba R$2.000 por mês nessa atividade. Ele recebe de pessoa física. Vamos falar só no caso de pessoa física, porque se ele trabalha como autônomo para pessoa jurídica, tem uma forma específica de você tratar o assunto e ele vai ser tributado na fonte e vai receber o informe de rendimento da PJ. Mas ele trabalha com pessoa física. Então ele recebeu R$2.000 lá, todo mês. O que ele vai fazer? Se ele quiser declarar, ele vai pegar esse negócio e vai declarar no imposto de renda, vai tributar tudo isso. Quanto ele vai pagar de imposto? R$2.000 por mês. No ano vai dar R$24.000. R$24.000 é abaixo do limite de isenção. Então ele pode declarar essa renda sem ter o medo de ser tributado. Então ele formaliza na declaração de imposto de renda a origem dele. Perfeito. Sem problema. E aí não tem problema nenhum. Vai pagar o imposto sobre, se caso for a mais, né? Sim. Mas a melhor maneira é realmente sempre declarar o que está acontecendo, né? Porque eu lembro que teve uma fala, logo começou essa discussão, o Haddad falou, olha, isso foi criado justamente para não pegar a pessoa que está trabalhando sendo honesta, mas para pegar aquela movimentação, por exemplo, tem gente pagando droga com Pix, né? O sujeito vai lá na boca, paga com Pix. Você compra a droga, tem lá o papelzinho que você... umas coisas absurdas, chega até a mostrar. Delivery, né? Tem delivery que você compra, paga no Pix, o sujeito vai entregar a droga. Quer dizer, esse tipo de fiscalização, não pensando na cobrança, mas a fiscalização, seria uma maneira interessante de pegar, por exemplo, aí, os donos de boca de fumo. Né? Como é que o cara vai declarar? Daí entra naquilo que a máfia fez, né? Sim. Eu tenho um barzinho, eu tenho um café, eu tenho, sei lá, uma bicicletaria aqui e está rendendo. Mas Sim. tudo isso é sujeito à investigação, né, Sim. Paulo? Agora, o que ficou complicado, eu acho que espantou muitas pessoas, é quando aquela pessoa que trabalha... Eu faço bolo, dona de casa, faço bolo em casa. Tem as notinhas que eu compro, mas eu nunca me preocupei em estar fazendo essa movimentação. E eu não dou nota, não tenho uma empresa aberta. É também uma possibilidade de falar assim, bom, é isso que eu queria saber, Paulo, da sua experiência. Que a dona a dona de casa não vai abrir uma empresa para vender bolo, não vai compensar para ela, né? Como é que ela tem que agir nesse caso? Veja que até algum tempo atrás, a formalização desse tipo de negócio era de fato complicado. Você teria que abrir uma empresa mais tipo uma sociedade limitada ou constituir um empresário, né?
que traz as necessidades de formalidade inerentes aos tipos jurídicos que você escolhe. Depois, justamente para ajudar esse pessoal que é informal nessas atividades, o pessoal criou o MEI. É um CNPJ, sim, mas é um CNPJ muito simples. Uhum. Você tem um limite de faturamento até, se não mudou, até R$81 mil no ano, aonde você não é obrigado, se lidar com outra pessoa física, a emissão de nota. Perfeito. Nem de serviço, nem de venda. Né? Então, só que o que comprova a receita do MEI? A movimentação bancária do CNPJ. Então, você imagina que a boleira, ela formalizou, no caso, o MEI, e recebe 3, 4 mil por mês. Tudo bem, ela vai informar depois, na declaração do MEI, o faturamento. Quanto ela vai pagar desse imposto? 4 mil por mês? Nada. Ela paga uma parcela fixa por mês, certo, que dá uns R$77 aí, no caso. Ela contribui como salário mínimo e formalizou o negócio dela. Legal. A questão ainda em cima do MEI, por exemplo, é que é um CNPJ, mas é a pessoa física que interessa por aquele dinheiro. Sim. O que ela precisa fazer para isso? Ela tem duas alternativas. Ou ela declara, usando a regra da Receita Federal de presunção de lucro, por exemplo, então ela vai tributar, se ela recebeu 48 mil no ano de bolo, ela pode declarar, por exemplo, até 32% como lucro, isento. Tá. Isento. Então, isso vai no imposto de renda, 32% de 48% como lucro. E a diferença que ela pegou, aí tributa como renda, vai oferecer como renda tributável no imposto de renda. Então, essa é a forma mais simples, não precisa de ninguém, ela sabe a regra, ela vai lá e faz. Uhum. A outra regra é você constituir um contador que administre justamente a parte de balanço do MEI, inclusive. Uhum. Para que você vai gastar dinheiro com o contador nesse sentido? Porque o lucro, até ninguém mexer nisso, é isento. Então, tirando os gastos que você tem na atividade, os gastos para você fazer o bolo, por exemplo. Compra de material. Isso, né? Exatamente. Uhum. Você tira tudo isso do faturamento, tira as guias que você pagou, o que sobrar é lucro. Imagina que ela gastou, dos 48 mil, ela gastou 12 mil reais para ter a receita. Sim. O resto, ela vai tirar 100% do que sobrar como lucro, que é isento. Então, ela não precisa correr o risco, por exemplo, de tributar na tabela progressiva do imposto de renda nada, nenhum prolabore, nenhuma receita tributável. Quer dizer, tem caminhos, né? Isso é muito interessante. A pessoa está ali se complicando, que ela não tem essa informação, né, Paulo? O complicado do meio da pessoa que faz o bolo, por exemplo, é que se ela fatura, por exemplo, 8 mil reais por mês. 8 mil reais por mês não pode ser MEI. Você vai ser obrigado a sair desse regime simplificado e migrar, por exemplo, para o Simples Nacional. Uhum. Vai pagar mais imposto. No Simples Nacional passa a ser variável o tributo. E ela passa também a ter a necessidade de emissão de nota na empresa dela, que vai ser, por exemplo, do Simples Nacional. Então, o que acontece muitas vezes? Olha, 80 mil ainda dá, vamos supor, 8 mil por mês. Pega 10 mil por mês. Sim. Dá mais de 120 mil. Uhum. Qual que é a tentação da pessoa? Pô, eu vou sair desse regime que eu pago 77 por mês. Pago pouco. Isso, então. Eu vou passar para um outro onde eu sou obrigado a pagar 6%, 4% sobre o que eu vender. Vou pagar muito mais. Não é nem sobre o lucro, é sobre o que vender. Sobre o que vender, exatamente. Então, daí, qual que é a tentação da pessoa? Eu vou declarar só os 81 mil. A diferença até os 120 fica sem origem. Isso é complicado. Agora, você pega a conta bancária da empresa, está movimentando. Está movimentando, Está movimentando. Ainda mais com o Pix, enfim. Pois é. Está movimentando. Pois é. Muito bom. Estamos ao vivo aqui com o Paulo. Pergunta chegando para nós. Pode beber uma água, Paulo. Fica à vontade. Estamos aqui ao vivo e você participa conosco. Pode mandar sua pergunta 991411048. Pois não. Júlio está fazendo uma pergunta aqui que foi uma das pautas da polêmica, né, Júlio? Na opinião do Paulo, por que o governo não se preocupa mais com as grandes fortunas e deixa os pequenos em paz? Bom, é difícil de você brigar com quem tem muito dinheiro, né? É difícil. E quem tem muito dinheiro, normalmente não pensa muito de tirar da onde ele está sendo extremamente tributado. Então, ele sai daqui e vai para qualquer outro lugar.
É mais difícil de você brigar com eles. Deveria, de uma certa forma, atuar em cima desse pessoal, né? Deveria, mas é mais difícil. Então, o que eles vão fazer? Mesmo o cara que pega, que movimenta um certo valor, não absurdamente que nem as grandes fortunas, mas que movimente aí 5, 10 mil, por exemplo. Essa pessoa pode não estar também no radar da Receita. Não interessa, ela não tem braço para poder fazer auditoria em todo mundo que tem esse perfil de movimento. Então, na verdade, isso aí acaba ficando apenas como um risco, né? Um risco para a pessoa que está movimentando, mas não está declarando. Então, vai lá, Maria. Mais uma dúvida aqui no Instagram. A Alice, ela quer saber, ela diz que o fundo de garantia dela, ela vai entrar um fundo de garantia. Quer saber se ela tem que colocar no imposto de renda. Ela falou que sempre declarou, mas sempre teve restituição. Como é que fundo de garantia isso, né? entra? Fundo de garantia é uma origem de renda. E para o contribuinte é uma renda isenta. Você vai ter um lugarzinho ali no grupo de rendas isentas, que são lá justamente as verbas indenizatórias. Fundo de garantia que você saca quando você é demitido, por exemplo. Então você vai pegar o que você declarou e coloca lá. Vai justificar as suas origens e não vai cobrar nenhum tipo de imposto a mais, né, sobre a renda, no caso. Ela tem que colocar. Tem. Tem os limites mínimos para isso, né? Mas eu não tenho de cabeça, pode ser que seja acima de R$5.000, aí tem que dar uma checada só. Mas mesmo que seja menor do que o limite mínimo, não é tributado. Então, vamos supor que ela receba R$1.000. Não vai tributar isso daí. Então, põe. Ô Paulo, quando eu sou restituído pelo governo, eu tive a felicidade um ano só, depois nunca mais fui. Nunca mais. Eu não estou recebendo. Por que eu recebo o dinheiro de volta? Quero que você explique para a população. Quando que a gente recebe o dinheiro do governo, no caso da sua declaração de imposto, né? E já junto com isso, falar um pouquinho o que eu posso declarar no imposto, justamente que é gasto que eu tive, que vai contar. Antes o Paulo responder isso, deixa eu falar para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, dá o recado da Drogal, aí de farmácias Piracicabana, na Drogal, você vai aproveitar essa super promoção, gente. Olha só que legal, ofertas para você curtir o verão. Estamos falando aí do protetor solar, gente, cenoura em bronze, a marca maravilhosa, de R$ 54,99 por apenas R$ 42,99 cada. São promoções da Drogal. Tem também suplemento alimentar creatina Max Titânio, gente, de R$ 125,95 por apenas R$ 109,89 cada. Tem que aproveitar. Vamos falar de sorvete? Ó, que bom mini, bombons, esse que bom, gente, uma delícia. Se você levar duas caixinhas, fácil, né? Leva até 4. Ó, se você levar 2, você vai pagar apenas em cada R$ 9,99. Aproveite, são as ofertas da Drogal. Mais informações pelo 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Estamos falando sobre imposto a partir do Pix, obviamente, conhecendo um pouco mais sobre imposto de renda, sobre declaração de imposto de renda, e você participa conosco. Vou falar do imposto de renda, Paulo. Então, quando que eu recebo do governo? Puxa, esse ano eu recebi do governo, acredito, rapaz, que o governo devolveu dinheiro. Quando isso acontece e por que acontece? Bom, normalmente a gente é tributado na fonte. Então, imagina uma pessoa que tem um trabalho formal, é seletista, né? Tem um trabalho formal, ele é tributado na fonte, desconta o imposto de renda naquele momento, na tabela progressiva naquele momento. Então, ao longo do ano, você já antecipou o imposto para o governo. Quando você vai fazer a sua declaração de ajuste, o que você acrescenta na declaração de ajuste? Despesas dedutíveis, se você teve. Médico, por exemplo. Eu tenho filho eu tenho filhos ou esposa que declaram junto, que existem despesas dedutíveis. Então você aumenta o grupo de despesas que pode derrubar a sua base de cálculo do imposto. Tá. Então, quando isso acontece, você pode mudar a faixa de imposto. Então, se estava pagando no 15%, por exemplo, você vai passar e cai para 7,5%. Então, como nesse eu paguei momento, antes, isso, aí você recebe, você antecipou para o governo ao longo do ano. Quando você faz a declaração de ajuste, você calcula e apura que, olha, eu antecipei demais.
Então agora eu tenho o direito de receber uma diferença. E aí, uma vez validada a declaração, entra na fila de restituição. Perfeito. O dinheiro que vai ser restituído, ele é corrigido. Ele é corrigido pela Selic. Legal, perfeito, perfeito. Tem participação, vamos lá, Maria. Pois não. Mais um comentário aqui do Tico, né? Ele está assistindo. Boa noite, turma do bem. Excelente pergunta, Netão. Pois eu guardo todos os tickets de compra. É importante guardar tudo, Paulo? Todas as notinhas que você... de compras. Normalmente, quando você pode guardar compra, você não vai ter benefício no imposto de renda. E se você tem uma renda só de salário e mais nenhuma, então você está guardando, mas não vai usar para nada. Pagou com cartão, ou pagou no Pix, ou pagou no dinheiro. Você tinha renda para isso, guardou esse negócio, mas não tem benefício nenhum na declaração de imposto de renda. Tá. O que a gente sempre fala é quando você precisa comprovar alguma coisa para a Receita que mexe na base de cálculo do imposto. O dentista, lá no escritório, quando a gente fala de despesa médica, apesar do recibo que a gente recebe, e esse ano mudaram de novo isso, apesar do recibo ser um documento idôneo, e ele é declarado pelo profissional da saúde, e eu recebo isso, a gente acaba sempre reforçando, olha, se pagou esse dentista, dá um cheque, ou paga no cartão, ou faz uma transferência bancária e guarda isso daí, junto do recibo. Que daí comprova que aquela operação médica ocorreu de fato. Se você não faz isso, você está no seu direito. Eu tenho um recibo, ele é legal. E a Receita, se ela questionar, você vai lá discutir com ela. Pode ser que ela entenda isso de uma forma positiva ou não. Se ela entender de uma forma positiva, acabou a conversa. Você sai da malha fina, por exemplo. E se ela entender de uma forma negativa, você vai ter que discutir com ela que aquilo de fato ocorreu, né? Então, recibo. Qualquer recibo de qualquer coisa. Eu vou lá, troquei o pneu do carro, do borracheiro, ele me deu um recibo. Tudo bem, você pode guardar, não vai servir para muita coisa isso, né? Tem mais pergunta, Maria? Tá bastante, estou ouvindo tocar, para de tocar aí. Vai participando conosco, 991411048. Quero saber a sua opinião, a sua pergunta aqui. Paulo, a gente está chegando no finalzinho já da sua participação. Eu queria que você falasse o quanto é importante, obviamente, seguir a lei, né, e declarar, porque é uma bola de neve. Sim. Né? Você tira uma alegria ali de, eu não declarei, não vou pagar imposto, esse dia não... Só que você vai virar uma bola de neve que você não tem mais controle e no final das contas você tem que pagar desde quando a Receita falou vai ter que pagar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse também da importância que é você procurar um contador, né? Mesmo não somente o jurídico, obviamente tem que ter, mas a pessoa física, né? Para ser bem orientado, né? Normalmente quem paga imposto é sempre o consumidor, pessoa jurídica ou pessoa física. Eles pagam tributo. O que eu tenho experimentado é, por exemplo, se eu vender alguma coisa, essa coisa que eu vou vender custou 1.000, de uma forma amadora, eu espero receber dessa venda R$200. E eu faço a venda, 1.200. Se a gente faz essa venda no ambiente de uma PJ, e eu imagino que os R$200 é meu, a hora que eu reembolso a estrutura e pago os tributos, muitas vezes pode dar negativo. Então, como a premissa básica é de que quem paga imposto é o contribuinte, você precisa, a partir do custo de compra que você fez, seja no serviço, ou seja de mercadoria de revenda ou de produção, incluir aquilo que você quer ganhar, mais o reembolso da estrutura, mais os impostos, e aí chegar num preço de mercado. E a partir daí, se repassa para o governo os tributos. Então, a partir do momento em que você tem a informação adequada, seja na pessoa física ou jurídica, sobre aquilo que você está vendendo, um serviço ou uma mercadoria, você tira aquela impressão de que você está pagando imposto. Você tira, você está só repassando aquilo que é do governo, por conta da natureza do relacionamento, né? Então, conhecendo e recebendo a informação, e quem é habilitado, quem tem
condições técnicas para orientar esse negócio é o contador. Ele sabe como é que você vai chegar no preço adequado para isso, por exemplo. Ele tem indicação para isso. Indicação para isso. É. Sempre o melhor caminho, né, Paulo? Isso. E quando você formaliza aquilo que pode em relação às receitas, você não tem mais aborrecimento. Você tem origem para tudo, o patrimônio cresce de uma forma sustentável e você não tem a possibilidade de sofrer reveses futuros. O problema, quando você vai lá na frente e recebe a notícia de que você vai ter que pagar um complemento de imposto, não é um complemento de imposto só que você vai pagar. Você vai pagar um complemento de imposto com 4 anos de atraso. Uhum. Então, daí você vai pagar juros e multas sobre isso. Aí o valor... E dependendo da natureza do problema, você vai pagar ainda mais multa de ofício. Quer dizer, a Receita fala, olha, você tentou passar a perna na minha pessoa aqui, né? Uhum. Então eu vou cobrar de 75% sobre o valor do imposto ou 150%. Puxa, tem a multa aí. Tem né? essa multa de ofício ainda. Tá aí, tá mais do que claro que não vale a pena, né, Paulo? Não vale. Muito bom. Paulo, onde fica a Max? Em Max. Fica no edifício Cisal Center. Legal. No 15º andar. Perfeito. Telefone de lá? 3800-7035. 3800-7075. 7035. 7035. Isso. Tá aí, então. Pode ir lá que você vai encontrar o Paulo lá, viu, gente? A melhor coisa é você estar orientado, muito bem orientado aí, por uma equipe bacana, que é o caso. Estamos aí juntos há mais de 15 anos, quase 15 anos já, né? E sempre trabalhando para fazer o melhor. Isso é muito importante. Paulo, obrigado pela sua presença. Valeu, viu? Obrigada. Vai demorar mais 10 anos para chegar? Não, pode deixar. Em breve conosco aqui. Chegar mais próximo aí da declaração, aí você vem de novo aqui para dar algumas orientações que é importante. Pode ser? Pode deixar. Pode, claro. Valeu. Obrigado, Legal, viu, Paulo? obrigada. Valeu.